lá da loja que perdeu seu esposo. E sabe, irmãos, e num lugar onde as pessoas não têm a revelação de quem Deus é, faz com que você tenha compaixão daquelas pessoas. Porque as pessoas, quando elas não conhecem Deus, elas não conhecem Jesus, quando alguém morre, elas ficam desesperadas, porque elas não sabem o que vai acontecer mais. Elas não têm aonde se segurar, se apoiar, mas você e eu temos. Se você aceitou Jesus, você tem uma pessoa em quem você pode confiar. Em quem você pode dizer assim, eu tenho alguém. Mesmo que ao seu redor, naturalmente falando, você não tenha pessoas físicas, mas você tem um pai. Nós temos um pai que cuida, e quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, Ele entra dentro de você de uma forma que Ele te preenche. E você sente saudade das pessoas que foram já, que partiram com Jesus, outras não, mas você sente saudade, mas você consegue continuar e saber que você nunca está só. Sabe que privilégio, irmão, eu não sei se você entende isso, é que você não está só. É que você não está só, nunca você está só. Nunca você está só. Deus, Ele é um pai que nos corrige, mas não nos abandona. Você tem o entendimento disso? Ele te corrige para que você cresça, amadureça, mas Ele diz assim, eu estou aqui todos os dias. Eu não abandono você. Então, como não, irmãos? Sabe, erguer as nossas mãos e reconhecer quem Ele é. Como não reconhecer a sua bondade e a sua misericórdia. Sabe, então se você entrou nesse lugar e você perdeu alguém, saiba que você tem um pai que nunca vai te abandonar. E Ele vai preencher tudo aquilo que está vazio dentro de você. E você vai conseguir caminhar. E você vai conseguir sonhar e voltar a viver tudo o que Deus preparou para você. Amém? E hoje nós vamos falar sobre fé para receber e amor para dar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu estava lendo algumas coisas e nós precisamos viver essa fé. Sabe, essa medida que já está dentro de nós, que já foi depositada, que já está aí dentro de você. Mas o amor que nós temos para dar, ele só vai operar, ela só vai operar através dessa fé que está dentro. Ela só vai operar através do amor. Então, se eu não andar em fé e se eu não amar as pessoas, a minha fé não opera. Sabe, ela não vai funcionar. Tem muitas pessoas, irmãos, orando, confessando a palavra. E nós devemos confessar a palavra sim. Falar, declarar, fazer declarações, chamar a existência. Mas se você não amar, sua fé fica inoperante. Você não consegue, às vezes tem tantas pessoas fazendo tantos anos de igreja, mas está parado, a vida parada. Por quê? Porque você precisa amar. E sabe, um dos inimigos da fé é a falta de perdão. Tantas pessoas, sabe, com intrigas, mágoas. Tantas pessoas com brigas. Eu tenho a razão. E está orando, está confessando, tem uma lista de confissões, mas é com intrigas, é com fofocas, sabe? É com essas coisas que impede que a sua fé opere. Mas Deus nos chamou para viver operante na sua palavra. Viver em plenitude com Ele é colocar as nossas emoções, os nossos temperamentos, sabe, de lado e trazer a palavra. Tem pessoas que dizem assim, esse é o meu jeito. Pois, meu irmão, se você não mudar o seu jeito, você nunca vai ver os milagres de Deus acontecer. Porque a sua fé, ela não opera. Mas é porque não me bate com aquela pessoa. Ei, não é para se bater mesmo não, é para amar. É para transbordar mesmo, sabe? Porque tem pessoas que se apoiam no temperamento.
se apoia algumas mulheres, né, na TPM, na menopausa. É porque eu estou na TPM, é porque eu estou... Gente, dá para você, cheio de fé, colocar em ação, amar e vencer o seu temperamento. Não tem desculpa para a gente viver uma vida, sabe? Com cara fechada, com cara amarrada, tratando as pessoas de qualquer jeito e dizer eu sou um crente praticante da palavra. Isso não existe. Isso não funciona e por isso muitas vezes você está infrutífero na casa do Senhor. Por quê? Porque não está andando em amor. Tem fé. Eu tenho fé que vou receber, já recebi, celebrei, mas na hora de transbordar o amor, de compartilhar aquilo que recebeu, não, é só para mim. É só meu isso aqui. Eu não divido com ninguém. Deus me deu, é meu. Ei, irmãos, Deus te deu para você transbordar. Para você abençoar. Deus te deu para você viver uma vida tão plena e abundante, ao ponto das pessoas olharem e dizer assim, existe uma diferença da pessoa quando não tem Jesus na sua vida e quando ela aceita, traz ele para perto, convida, deixa Jesus entrar, fazer morada. Existe uma diferença. Mas se eu viver conforme o meu temperamento, o meu jeito, eu nunca vou ver a minha fé operar. Os milagres, aquilo que eu oro, aquilo que eu busco. Às vezes as pessoas olham para mim e elas dizem assim, mas como é que pode? Tu é assim, tu era assim, como é que pode? Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, sempre, na maioria das vezes, eu decidi não ter razão. Eu decidi esmurrar o meu corpo. Sabe? Teve um dia, vou abrir meu coração aqui para vocês, não tudo, mas algumas coisas. Teve um dia que eu tinha discutido com a minha filha. Coisa simples de mãe e filha. E eu fiquei lá. Passei um dia sem falar direito com ela, só o necessário. E aí eu fui orar. Fui fazer meu devocional toda crente, cheia do Espírito Santo. E eu fui fazer meu devocional e o Senhor falou assim, como você pode achar que algo vai surgir daqui? Como você pode achar que o milagre que você está orando vai acontecer? Se você tratou a sua filha daquele jeito. E eu falei assim, mas eu tinha razão. Olha, aconteceu isso. Pois é, mas a sua fé opera através do amor. E na mesma hora, ela estava no quarto, ela tomou um susto assim, é agora que manhã vai me pegar. E quando eu cheguei no quarto, eu disse, Bruna, foi Bruna. Aí eu disse, Bruna, aí ela, senhora. Aí eu disse, me perdoe, minha filha. Manhã falou daquele jeito com você. Não era para eu ter falado. E a minha carne doendo, irmãos. E eu não era para eu ter falado daquele jeito com você. Me perdoa. Porque eu quero ter comunhão com Deus, minha filha. Eu quero orar e Deus me responder. Eu não posso deixar nada entre eu e Deus. Nada entre eu e Deus. Nada entre você e Deus pode ficar. Nem o seu ego. Nem a sua voz. Porque eu sei mais, eu sei do que eu estou falando. Aquela pessoa não sabe de nada. Mas se isso vai ficar entre você e o seu pai, tira isso da sua frente, irmãos. E naquele momento eu abracei ela chorando, tremendo minha carne. E ela me perdoa, manhã, porque eu lhe dei uma resposta assim também. E nós nos perdoamos. E naquele dia eu voltei e fui orar. Aí o diabo ele foi envergonhado. E Deus foi honrado. Sabe por quê? A sua família está vendo como você está andando. Qual é o nível de fé que você está andando? Sabe, olha, gente, todo mundo fala assim, irmã, a senhora é uma bênção, a senhora é uma bênção. Mas quando eu chego na minha casa, que eu escuto as minhas filhas falar para mim assim, a senhora é uma bênção, mãe. Ai, mãe, a senhora, eu gosto tanto de escutar a senhora é assim, a senhora... Para mim é como Deus estivesse falando assim para mim. Tá aprovada. Tá aqui, ó, tá ok. Porque elas me conhecem de perto.
Vocês me conhecem um pouquinho, alguns, né, de longe, outros mais próximos, mas quem me conhece assim, de pertinho mesmo, é as minhas filhas, é o meu marido. São eles. Então vamos abrir lá em Marcos 11, 22. Vamos ler a palavra. Então não deixa nada ficar entre você e Deus. Amém? Aleluia. Diz assim, olha. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. E eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. É preciso crer e não deixar que a dúvida, o medo, as críticas lá fora, as más notícias lá fora, coloquem dúvida no seu coração. Porque se você crer, vai acontecer. Ó aqui, olha, e diz: não tem nenhuma dúvida em seu coração. 24 diz: digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Eu preciso crer que aquilo que eu estou orando para Deus já aconteceu. Não vai ser, será, não. Eu creio e eu tenho aquela convicção no meu coração que vai acontecer aquilo que eu estou orando. Mas vai acontecer aquilo que você está orando se também tiver de acordo com a palavra, com a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, porque Deus não quer que você tenha tudo para acontecer alguma coisa com você, não. Ele é um pai que cuida. Sabe, você tem filho pequeno, se seu filho pedir a chave do seu carro, você vai dar? Só se você tiver sem juízo. Mas você, em sã consciência, você vai dizer: esse não é o tempo. Você vai ter que crescer, amadurecer, até que aconteça. É assim com a gente. Precisamos crer, não deixar que a dúvida entre no nosso coração, roubando aquilo que estamos em oração. O diabo quer que a gente duvide daquilo que está escrito, mas quando nós conhecemos o Pai que nós temos, não há espaço para dúvida, mas há espaço para a sua fé operar e você fazer o quê? Transbordar em amor, em generosidade, em honra, em fidelidade, irmãos. Quem anda falando em fé, anda em amor. Você conhece uma pessoa que anda em amor quando ela tem uma fé verdadeira, porque fé não é fingimento. Fé não é fingimento. Ai, eu creio, mas o coração não crê. Porque a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você precisa confessar com a sua boca e crer com o seu coração para aceitar Jesus. Que Ele morreu, Jesus morreu e ressuscitou. Nós precisamos crer com o coração. Tem pessoas crendo superficial, falando para agradar o outro, para mostrar que tem fé. Mas as suas atitudes mostram se ela é uma pessoa ou não de fé. O seu nível de entrega, de maturidade, de relacionamento, de amor, vai dizer se você é ou não uma pessoa de fé. Sabe? Como é, irmãos? Deus nos chama para viver um nível maior. Como é esse nível maior? É em todas as áreas. Ah, irmã, falaram mal de mim, eu falo bem. Ah, irmã, me caluniaram e eu vou falar bem daquela pessoa. Porque a maldade dos outros não pode mudar quem eu sou em Cristo. É essa realidade que é nossa agora. Para, irmãos, de achar, não, isso é demais, isso é ser super crente. Não, nós fomos chamados para viver uma vida de excelência com Deus. E você já viu uma pessoa excelente, sabe, está em briga, em discussão, em disse-me-disse, em fofoca, em intriga, em inveja, em discordância, em divisão. Não, irmãos, quem anda com fé tem visão daquilo que está estabelecido, porque aquilo que foi falado não muda a visão que já está estabelecido por Deus. E eu faço o quê? Eu ando em amor. E eu vejo a minha fé operando.
orando, irmãos. No momento que você anda em amor com quem foi ruim com você, com quem lhe traiu, irmãos, no momento dói, mas gera frutos eternos em você, o qual o diabo não pode tocar na sua colheita. Aleluia, você se submeteu à palavra de Deus, andou em amor, aquilo veio para você, gerou frutos na sua vida e você consegue viver uma vida plena em Deus. Mas eu preciso crer, aleluia, e ter esse amor, sabe, expressar, irmãos, expressar esse amor. Às vezes a gente começa a observar as atitudes das pessoas e a gente vê realmente que é uma fé que não opera. Por quê? Porque eu só ando em amor quando tem alguém me vendo. Deus não te chamou para você viver uma vida só apenas para as pessoas verem, de aparência. Porque realmente as pessoas têm que ver a mudança. Mas tudo que Deus começa, Ele começa dentro. Ele transforma a nossa vida, Ele tira aquele ego, aquelas coisinhas que não podem andar junto do reino de Deus. Essas coisinhas vão minar a sua fé. Por isso que muitas vezes o diabo levanta coisas diante de você. Por quê? Porque eu vou tentar parar ela nesse lado aqui, eu vou levantar alguém vai falar uma palavra mais áspera, ela já vai entrar no nível natural, vai confrontar e a fé dela não vai operar. Esse é o objetivo de Satanás, que a sua fé não opere. Mas você e eu somos mais espertos, irmãos. Nós temos um manual, nós temos instruções, nós temos visão, irmãos. Nós não somos cegos, nós não somos mais escravos. Nós somos libertos do pecado para florescer. Essa palavra que transformou um dia a sua e a minha vida. Aleluia, você está compreendendo isso? Lá em Gálatas 5:6, por favor. Vamos abrir lá para você ver, para você ler, para você entender, irmãos. Aleluia. Gálatas 5:6 diz assim: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Aleluia. Gálatas 5:6, não é isso? Estou em Romanos, perdão. Aleluia. Diz assim: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que importa não é se você é isso, se você é aquilo. O que importa é a sua fé que vai operar através do amor. Que vai ser expressa, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como uma verdade hoje. Essa é a sua nova realidade, uma realidade de filho que é amado, e por receber esse amor de Deus, você vai e transborda. Você estende a mão, você é generoso, você levanta as pessoas, você não derruba, você levanta. Essa é a sua diferença, é a minha diferença hoje. E nós devemos compreender, irmãos, que se eu não andar, se eu não tiver um estilo de vida de amor, eu não vou conseguir desfrutar tudo que Deus preparou para mim. Mas é preciso andar em amor. É preciso viver em amor, irmãos. É preciso, sabe, buscar. É preciso dizer assim: o que eu posso fazer hoje, Senhor, para andar em amor? E Deus vai te mostrar muitas situações, circunstâncias, para quê? Para você exercer esse amor que já foi derramado por Deus em sua vida. Amém? Aqui em Gálatas 5:13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor.
Entende que até quando eu sirvo as pessoas, eu preciso servir com amor. Não é de qualquer forma. Não é, sabe, para manter uma agenda, uma escala, um compromisso. Quando eu tenho essa revelação, irmãos, eu não sirvo de qualquer forma. O meu corpo pode estar cansado. Eu posso estar cansada fisicamente, mas eu lembro quem eu estou servindo. E logo a minha vida, a minha postura é totalmente diferente dos demais, que ainda não tem a revelação de que eu tenho, que eu fui chamada e que eu sou o que Ele diz que eu sou. Aí por isso que a gente olha dentro, vamos falar no meio da igreja, a gente às vezes vê na igreja pessoas, sabe, abusadas, tristes assim, guiada por sentimento, é o tempo todo guiado por sentimento. Irmãos, aonde você para se você deixar o seu sentimento te conduzir, irmãos? Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu quero servir, um dia eu não quero, um dia eu pego junto com o pastor, outro dia eu não pego mais. Irmãos, aleluia! Como é que você quer frutificar, fazer com que sua fé opere se você deixa no lugar do amor conduzir você, servir com amor uns aos outros, você deixa a sua carne, os sentimentos servir as pessoas. Por isso que tem pessoas muitas vezes em outros lugares que não querem irem à casa do Senhor. Por quê? Porque é pessoas carnais servindo com uma mentalidade carnal, quando Deus nos chamou para servir uns aos outros em amor. Vamos acordar, igreja. Até quando você vai aceitar, permitir, ou até mesmo ser uma pessoa que serve de qualquer forma? Não. Chama Jesus para servir com você. Ama as pessoas, porque um dia você e eu não éramos merecedores, mas Ele nos amou. E por conta desse amor nós estamos aqui hoje, olha, sarados, curados, redimidos, lavados. Nós temos família, nós temos, sabe, uma visão, nós temos, aleluia, instruções do céu. Mas houve um dia que nós também estávamos perdidos lá fora. Mas o amor de Deus nos amou. Aleluia, então é servir, irmão, com amor. Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Romanos, vamos ler agora Romanos 5:5. Agora sim. E essa esperança não nos decepcionará. Vamos saber qual é? O que não vai nos decepcionar? Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Você é crente? Então você tem amor de sobra aí dentro de você. Não venha me dizer, eu não amo porque eu não... Amor não é sentimento, irmãos. O amor é uma decisão. A fé também não é um sentimento. Eu decido andar em fé. Eu decido crer até que. Eu decido, irmã, mas a minha fé é tão pouquinho. É nada, irmãos. Deus, Ele não erra. Existe uma medida pronta para exercer agora, que Deus colocou para você. Mas irmã, porque a pessoa é tão difícil. Não, você também era difícil. E alguém não te amou? Alguém não transbordou? Alguém não orou? Alguém não te perdoou? Ou você não erra? Ou você, glória a Deus, você é perfeito e está tudo bem. Irmãos, nós erramos. Nós falhamos. Mas o amor de Deus supera as nossas falhas. O amor de Deus é incomparável. Aleluia, irmãos. Não tem como, aleluia, não amar as pessoas, sendo que já temos o Espírito Santo. E esse amor já foi depositado dentro de mim e de você, irmãos. Então dá para você exercer sim, independente de quem seja. Mas andar em amor não é você... É você amar, perdoar, crescer e avançar. Mas se alguém te feriu, você ama aquela pessoa. Mas também você não é obrigado a abrir a porta da sua casa e botar ela na sua mesa, não. Você precisa amar as pessoas, olhar para elas e ter a certeza de que não existe nenhum pingo de mágoa. Você fala do nome e não lhe causa nada.
Você olha e não lhe machuca, porque você já cresceu. Porque você já abriu mão, você decidiu, irmãos. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é abrir mão do eu estou certo. A melhor coisa é você ter paz. O louvor pode vir. Aleluia. Aleluia, irmãos. O amor de Deus já foi depositado dentro de você. Então, quando algo não estiver acontecendo, você está orando, você está buscando, você está consagrando, você está servindo ao Senhor na casa dele, você está em todas as escalas, você está sempre ativo na obra, mas quando você vê que não está acontecendo, é o momento de você olhar para dentro e dizer assim: por que a minha fé não está operando, Senhor? O que é que está de errado comigo? Porque é muito fácil. Existem duas coisas muito fáceis que o ser humano pode fazer. Uma é ser generoso com o dinheiro dos outros, né? É muito fácil a gente ser generoso com o dinheiro da pessoa, do outro. Mas quando é com o da gente, a gente precisa, né? Então isso é muito fácil. E outra coisa muito fácil existe lá fora é você olhar para o outro. Eita, tem alguma coisa errada, a minha fé não está operando, isso é culpa do meu marido. Isso é culpa dos meus filhos. Não, isso é culpa da igreja. Ah, isso é culpa daquela irmã. Isso é culpa... não, irmão. A fé é sua. A boca é sua. A palavra que sai é da sua boca. Você está comendo hoje do que você falou lá atrás. Quando a gente diz assim, vamos celebrar a sua colheita. Como é que você se comporta? Porque você vai colher o que você tem plantado. Então nós devemos fazer o quê? Se eu sei o que eu tenho plantado, eu tenho que celebrar, irmãos. Eu celebro antes de ver mesmo. Eu corro antes de ver, sabe? Você precisa ter uma visão clara de onde Deus quer te levar, o que Ele te chamou para fazer. Porque no dia da adversidade, no dia que você não tiver mais assim, olha, o que é que eu faço agora? Você tem uma visão tão clara que nada vai lhe parar mais. Porque você precisa gerar isso através daquilo que você fala, através daquilo que você está vendo, através daquilo que você está dando crédito, do que você está considerando. Você pode ficar de pé. Aleluia. A partir dessa noite você tem fé para receber. Mas o amor precisa estar ativo dentro de você, para você transbordar. Aleluia, não deixa que o diabo te leve para um lugar onde a sua fé fique inoperante, aonde você não consiga ver os milagres, irmãos. Deus pode fazer agora, trazer a existência de um lugar do nada, e Deus trazer a existência, Deus pode, Ele é poderoso para fazer além. Mas o que Ele espera da gente é pessoas, sabe, que andam em amor, que transborda esse amor, que é generoso com esse amor. O que você tem feito com o amor de Deus? Ele derramou sobre a sua vida, mas o que você tem feito com esse amor que está depositado? O que você tem, sabe, levado o seu pensamento, as suas ações, as suas atitudes? Porque Deus nos chama, irmãos, para andar em amor em todo o tempo, em toda a área da nossa vida. Não é só em um lugar, não é só no meu trabalho, não é só na minha casa, não é só na igreja, é em todos os lugares. Nós devemos ser essas pessoas que transbordamos esse amor de Deus, e através da nossa vida as pessoas começam e falam: você é diferente, tem algo diferente, a sua vida é diferente. Você poderia não andar em amor, mas eu decido, irmãos, andar em amor. Escuta bem nessa noite, não é uma questão do que eu sinto ou deixo de sentir. É uma questão de posicionamento, de querer, de se comportar, de ter atitudes que amam as pessoas. Amar aqueles, irmãos, aleluia, que critica, que fala isso e aquilo, é isso mesmo. Porque amar quem nos ama é fácil fazer isso, sabe? Então Deus nos chama para exercermos a nossa fé, aleluia, e
transbordar com o seu amor e entregar o seu amor sem reservas. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar.